Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Meireles, dentista e implantodontista. Eu venho aqui falar com você sobre um dos recursos da odontologia dos mais utilizados e um dos mais antigos também. É a prótese total. A prótese que é utilizada por quem já perdeu todos os seus dentes. E é uma solução excelente, pode ter certeza. Na maioria dos casos, os pacientes ficam bem felizes com o resultado dessas próteses. Eu sei também que se você utiliza uma prótese total, você tem um grande sonho, que seria ter os seus dentes fixos através de uma prótese protocolo. Uma prótese que eu também faço, uma prótese protocolo, uma prótese fixa sobre implantes, que não solta, não cai, e você tem plena liberdade para mastigar, falar e sorrir. Mas a prótese total, quando bem confeccionada, uma prótese bem planejada, ela supre muito, muito bem a maioria das necessidades que o paciente tem, que consegue se realizar com uma prótese sobre implante. Mas eu queria te falar primeiro a forma que normalmente se faz uma prótese total. Se você utiliza, eu creio que você vai reconhecer muito bem os passos que eu vou te descrever a partir de agora. Normalmente, quando você chega em um consultório odontológico, uma clínica, o profissional, ele já, assim, você decidiu substituir as suas próteses, o primeiro passo que ele vai fazer é te moldar, né? Então, vai fazer uma moldagem da sua arcada superior, da sua arcada inferior, vai enviar esses modelos para o laboratório de prótese, e aí o protético devolve e vocês, né, ocorre uma prova, e depois dessa prova, se ficou bem, o paciente acha que ficou legal, está tudo certo, na mordida, no sorriso, ele aprova aquilo ali, e o dentista devolve e o laboratório finaliza o trabalho em 2, 3, às vezes 4 sessões, e aí conclui-se o trabalho. E muitas vezes, quando finaliza esse trabalho, o paciente, né, vai sentir alguns desconfortos, a prótese fica machucando, a prótese muitas vezes não está tão firme, ela fica caindo, entendeu? E aí não houve, na verdade, um processo que a gente conhece, um outro tipo de jeito de fazer, né, que é o que eu pratico aqui em nossa clínica, e a gente tem, ao final desse trabalho, algo que não tem essas surpresas, né? Não tem essa forma que a prótese fica machucando, que você não gostou do formato do dente, alguns detalhes que geralmente, quando finaliza, o paciente não ficou tão satisfeito com aquilo. Então, eu vou descrever para você, a partir de agora, o método, a forma com a qual nós trabalhamos, e que eu aprendi esse método com o grande mestre, né, o professor que foi o idealizador dessa técnica, chamado professor Osmar Castro, que se você está aqui com a gente, provavelmente você já deve ter visto o professor Osmar falando nos seus vídeos, que são muito esclarecedores, uma pessoa muito bacana, e eu fui aluno dele e aprendi muito sobre prótese total com ele. E estou aqui querendo passar para você isso que eu aprendi e que muitos dos nossos pacientes já estão se beneficiando. Então, quando um paciente chega na nossa clínica para a execução de uma prótese total, no estilo que eu já te falei, o nosso primeiro passo não é moldar o paciente, como na outra técnica normalmente se faz. O que nós vamos fazer antes de qualquer coisa, antes de qualquer iniciativa a ser tomada, é ver a prótese que você utiliza. A prótese que você utiliza há muito tempo, ela contém muitas informações, né? Às vezes informações, por exemplo, que você não gosta do tamanho do dente, já é uma grande informação. Alguma informação que, por exemplo, aparece muita gengiva, já é uma grande informação. Outras vezes é exatamente o contrário. Não, eu adoro a minha prótese, eu gosto desse tamanho de dente e eu queria fazer uma outra muito parecida com essa. Entendeu? Então, ela já contém nela, na prótese antiga, muitas informações, né? Ela serve para que a gente consiga ter um norte por onde nós vamos começar a confeccionar a próxima prótese, que você já vai sair daqui com elas normalmente já muito bem adaptadas, sem machucar. Essa prótese, o que nós fazemos na primeira sessão? Nós vamos fazer com que a prótese que você utiliza, que normalmente já está folgada, que não tem retenção, que cai quando você abre a boca, quando sorri, muitas vezes completamente solta, nós vamos fazer uma transformação nessa sua prótese antiga.
Preste bem atenção, essa prótese antiga, ela não vai ser utilizada para fazer a nova prótese. Muitos pacientes confundem, acham que por eu fazer esse procedimento, eu vou aproveitar a prótese velha para fazer a nova usando essa velha. Ela é apenas uma ferramenta para que eu consiga deixar tudo dentro dos padrões e no final ficar tudo tranquilo, tá? Então, na primeira sessão, essa prótese, em torno mais ou menos ali de 1h30, 2 horas, você fica aqui comigo. E nós vamos fazer todas as alterações para que essa prótese antiga, ela fique perfeitamente bem adaptada em toda a sua gengiva, em todo o contorno da gengiva, naquela parte mais posterior, para que a prótese não caia. Quando a gente consegue tudo isso, a gente faz diretamente na sua boca, né, na boca do paciente, esse procedimento, a gente vai conseguir fazer com que ela fique uma prótese extremamente firme. Muitas vezes o paciente tem dificuldade de remover essa peça. Então, é esse o objetivo inicial. A primeira parte, nós não vamos moldar a sua boca. Nós vamos fazer a transformação na prótese antiga, na prótese velhinha que você tem, para que ela fique bem firme. E qual o objetivo? Por que nós fazemos isso e não logo vamos moldando? É assim, ó. Normalmente, o paciente que utiliza uma prótese que está folgada, que fica balançando na boca, ela machuca. Tem alguns locais na sua gengiva, né, do paciente que utiliza uma prótese antiga nessa condição, que a gengiva em alguns locais está edemaciada, né, ou seja, tem uma pequena inflamação, um pequeno volume, porque está machucando aquele local. Se eu for, já nessa primeira sessão, moldar a sua boca para a confecção da nova prótese, eu vou moldar uma gengiva que não está saudável, né? Uma gengiva que está doente, entendeu? E aí, quando a prótese nova chegar, ela já vai chegar uma prótese mal adaptada, porque a sua gengiva não estava saudável para poder suportar, para poder que a prótese nova consiga ter uma boa adaptação. É por esse motivo que nós fazemos a adaptação da prótese velha. Com essa adaptação que nós fazemos, que ela fica perfeitamente encaixada na sua gengiva, e aí você vai utilizar essa prótese por alguns dias, aproximadamente 10 dias, e a sua gengiva vai começando a voltar à sua normalidade. Aquela gengiva que estava muito vermelha, ela vai começar a ficar mais rosada. Aquela gengiva que estava flácida, solta, né, em algumas regiões devido ao processo inflamatório, ela vai voltar a ficar normal. E aí depois que passa esse período de 10 dias aproximadamente, que você retorna ao nosso consultório, aqui na nossa clínica, ela já vai estar em ponto de ser moldada, tá? E aí a prótese vai estar bem firme, a antiga, e a gengiva saudável. Pronto, agora sim, inicia-se o processo de moldagem. Você lembra que quando você foi fazer a sua prótese, provavelmente foi utilizada uma moldeira, aquelas moldeiras padronizadas, umas moldeiras metálicas para ser feita a sua moldagem? Pois bem, aquelas moldeiras, elas são feitas para alguns padrões, mas ela não é uma moldeira tão específica para você. Nós vamos confeccionar uma moldeira exatamente já no formato da sua boca, para que o molde fique perfeito e o restante do trabalho continue bem. E como é feito esse molde? Como é feita essa nova moldeira que não é aquela metálica? Lembra da prótese que você está utilizando, que já ficou muito bem adaptada? Nós vamos fazer um clone dessa peça. Eu vou pegar a peça, tirar da sua boca, vou levar no laboratório que nós temos aqui no consultório e vamos fazer uma prótese igualzinha a essa. Vamos duplicar a peça, ela vai ficar um clone, igualzinha, né? E aí, esse novo clone, ele já encaixa quase que perfeitamente na sua boca. E aí, esse clone, ou seja, é uma moldeira com dente, entendeu? Essa moldeira com dente é que eu vou usar para moldar a sua boca com fidelidade, para que ela copie todas as reentrâncias na sua gengiva, todas aquelas dobrinhas, toda aquela parte do freio que muitas vezes fica machucando aqui na frente. Ela vai ter todas as dobrinhas porque ela é uma cópia fiel da sua boca. E aí, ao final desse molde, né, eu vou gerar um modelo em gesso, e aí vou enviar para o laboratório, entendeu? E agora nós vamos ter um modelo perfeitamente, uma cópia fiel da sua boca. Com isso em mãos, o laboratório vai me devolver uma outra etapa para que a gente consiga, dentro da sua boca, fazer
a escolha dos dentes. Então nós vamos fazer, é como um molde que vem com um rolete de cera. É sendo assim, um montinho de cera no lugar dos dentes. Não tem dente ainda, na próxima etapa, né? Nessa etapa depois que já foi para o laboratório, na segunda sessão. E aí, nesse dia, nós vamos ver tudo que for de detalhe estético e funcional. Será que a altura está bonita aqui? Será que não está muito grande? Será que você não está fechando muito a boca, que está ficando essas ruguinhas muito dobradas? E aí a gente pode acrescentar cera, remover cera, pode criar volume para fora. Se tiver muito grande, eu posso remover. Então, a gente faz isso aqui mesmo, no consultório. E você sentado na cadeira e eu do lado fazendo as transformações e provando na sua boca. Depois que tudo isso está perfeitamente definido, você me dá um sorriso, nós fazemos algumas fotos para poder, na foto, eu conseguir ver os detalhes, que é melhor do que olhar direto na boca do paciente. Então a gente faz foto sua, usando apenas essa base de prova que nós chamamos, que é um rolete de cera, né? Já dando a postura do lábio na posição correta, que não fique muito volume, que não fique aparecendo demais quando sorri. Marco aquela linha certinha no meio da face, para poder o dente ficar montado igualzinho ali, sem ficar torto para um lado ou para o outro, para que não tenha nenhuma inclinação para a direita ou para a esquerda. Então tudo isso é perfeitamente planejado nesta fase em que nós fazemos a prova, né, na base de prova, com cera, para que só depois, na sessão seguinte, o protético consiga me devolver esse trabalho com os dentes montados. Eles ainda não vêm finalizados, né? Então é todo um processo. Na sessão seguinte, e aí nessa sessão que nós provamos a cera, eu vou escolher com você a cor do dente que você gostaria de ter, de acordo com a cor da sua pele, de acordo com a sua etnia. Então a gente consegue escolher dentes que sejam a sua cara, aquele dente que vai ficar bonito quando você sorrir e que permita também uma boa mastigação, ok? Passando uma sessão, o laboratório nos devolve agora essa prótese, que antes era somente uma cera rosa, agora nós vamos ter os dentes montados em cera, porque se não tiver ficado bom, se a gente ainda não gostou dessa situação, a gente pode fazer modificações. Eu posso tirar o dente, colocar de novo, né? A gente pode girar o dente, então a gente pode fazer as devidas modificações para que tudo fique perfeito. Depois de todo esse processo de provas da altura, do sorriso, da postura do lábio, do dente na sua altura, no seu tamanho, na cor, na forma, tudo, está tudo certo. A gente vai escolher agora qual a cor dessa gengiva que nós vamos colocar nessa prótese. Não é uma cor qualquer. Cada pessoa tem uma cor diferente. E normalmente, o que a gente faz? A gente olha para a cor do seu lábio. Porque quando você está sorrindo, o que vai acontecer é que o seu lábio vai ficar cobrindo os dentes e aparecendo um pouquinho da gengiva. Se nós temos aqui embaixo do lábio uma gengiva muito rosa, né, forte assim, vai ficar uma coisa chamativa, vai ficar muito esquisito. Então a cor da gengiva, normalmente, ela tem que se assemelhar à cor do lábio, para que fique tudo bacana, né? Então a gente escolhe, numa escala de cores, a cor da gengiva e a cor do dente. E o formato a gente já determinou para o laboratório fazer de acordo com a postura do seu lábio, a altura da sua mordida, para ficar tudo simétrico e perfeitamente encaixado. E aí, na sessão última, nós vamos te entregar essa prótese. E aí você não vai ter surpresa dessa prótese, porque nós fizemos todas as provas e você está utilizando, até então, até nesse momento, a sua prótese antiga, que já foi totalmente modificada, para que ela seja muito parecida já com a definitiva. E você não vai ter surpresa, porque é uma prótese, uma cópia fiel. Por isso que o nome da técnica se chama clonagem terapêutica, né? A terapia é exatamente o processo que a gente vai fazer lá no início para deixar a sua gengiva saudável. E o clone é a etapa em que a gente utiliza para moldar, para que você seja moldada com o seu clone e ficar uma cópia perfeita e o laboratório o protético conseguir trabalhar com informações que a gente consiga passar para ele. É esse o processo da clonagem terapêutica. Isso nós estamos fazendo em muitos pacientes. Muitos deles até desistem da ideia de fazer o implante, né? Em alguns casos, a prótese total, ela fica melhor que o implante, porque é uma prótese que você consegue remover da boca para fazer uma boa higienização.
Já a prótese protocolo, quando não bem planejada, quando ela não for uma prótese bem planejada, ela vai ter muita dificuldade. O paciente tem muita dificuldade para fazer uma boa higienização. Por isso que em outros vídeos eu explico melhor para você como confeccionar uma prótese protocolo para que o paciente tenha realmente um resultado dentro dos conformes, né? Aquilo que ele sonha de ter esteticamente, funcionalmente, de higienização. Os mesmos cuidados que nós temos para a confecção de uma prótese protocolo, nós temos também o cuidado para se fazer uma prótese total, que é a dentadura. E diga-se de passagem, para se fazer uma prótese protocolo, é preciso ter todos os conhecimentos de confecção de uma prótese total, como essa que a gente faz com a clonagem terapêutica. Sem os conhecimentos dessa parte da prótese total, é muito difícil o cirurgião dentista simplesmente colocar os implantes e ter uma prótese bonita e funcional sobre os implantes. Mas esse já é um outro assunto que fica para um outro vídeo. Espero que você tenha gostado e que nos mande aí alguns comentários, né? Se você tem alguma dúvida, pode perguntar. Nós teremos o maior prazer em te responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.